começar. Mãe, eu vou pedir para você ler a página, aí depois você já faz a prece, pode ser? Então tá bom. Adore apenas a mim. A idolatria sempre foi um dos defeitos do meu povo. Não escondo que sou um Deus zeloso. Os ídolos atuais são mais sutis do que os antigos, porque os falsos deuses de hoje costumam estar desvinculados da religião. Pessoas, bens, prestígio, riqueza, são algumas das mais populares divindades do mundo moderno. Cuidado para não se curvar diante dessas coisas. Os falsos deuses nunca satisfazem. Ao contrário, despertam o desejo de obter mais e mais. Quando você procura por mim, em vez de buscar os ídolos mundanos, vivencia toda a minha alegria e paz. É isso que sacia a sede de sua alma e propicia uma satisfação profunda. O brilho do mundo é minúsculo e finito. A luz da minha presença é reluzente e eterna. Camine na luz ao meu lado. Assim, você se transforma num farol através do qual os outros são atraídos para mim. Amado Jesus, nosso Mestre Divino, agradecidos estamos por mais essa oportunidade, dessa nossa reunião de estudo, de nos instruirmos mais um pouco, de buscarmos os teus mandamentos, os teus exemplos. Gratidão, Senhor, por ter nos dado mais essa oportunidade. Obrigado por esse dia de hoje, pela saúde, a paz, a família, a harmonia. Graças a Deus, queremos pedir, Senhor, que envolva a sua luz divina sobre todos os nossos irmãos que estão em sofrimento no planeta Terra, aqueles que estão muito equivocados, Senhor, tentando pela vida do irmão, porque poucos têm. Queremos pedir, Pai, que ilumine, que envolva, e enche os corações de paz, de esperança, que a tua luz chegue a cada um. Abençoa nossas famílias, nossa cidade, nosso estado, abençoa nosso país, abençoa o planeta. Precisamos dessa tua luz divina, Senhor. Fique conosco, nos conduza, agora e sempre, assim seja. Muito bom, muito bom. Quem quer ler o Evangelho hoje? Quem? Levante seu dedinho. A Nani! Vai, Nani! Capítulo 14, a parentela corporal e a parentela espiritual. Item 8. Pode? Honrai a vosso pai e a vossa mãe. A parentela corporal e a parentela espiritual. Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos,
ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo que aí lhes serve de provação. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem, então, atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Capítulo 4, número 13. Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras, se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo de seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade que lhes movia seus irmãos se acha claramente expressa em narração de São Marcos, que diz terem eles o propósito de se apoderarem do Mestre sob o pretexto de que este perdera o espírito. Informado da chegada deles, conhecendo os sentimentos que nutriam a seu respeito, era natural que Jesus dissesse, referindo-se a seus discípulos, do ponto de vista espiritual: eis aqui meus verdadeiros irmãos. Embora na companhia daqueles estivesse sua mãe, ele generaliza o ensino de que maneira alguma implica haja pretendido declarar que sua mãe, segundo o corpo, nada lhe era como espírito, que só indiferença lhe merecia. Provou suficientemente o contrário em várias outras circunstâncias. Então, quando nós lemos o título da parentela corporal e da parentela espiritual, em determinado trecho, lembramos que verdadeiros e duráveis são aqueles laços que nós construímos pela eternidade e não necessariamente nessa encarnação. Eu acho que fica mais fácil para nós compreendermos alguns sentimentos que nutrimos em relação àqueles a quem somos hoje, irmãos, pais, mães. Sabemos da nossa necessidade de reencarnar e sabemos também que muitos dos nossos parentes consanguíneos são seres com quem precisamos nos afinizar, porque em outras épocas tivemos algum desentendimento, tivemos, vamos dizer, problemas pessoais que não conseguimos resolver ao longo do tempo. E com a bondade e a justiça desse Deus maravilhoso, ele permite que reencarnemos mais próximos cada vez mais, para que possamos sanar essas dificuldades. Sabemos que são realmente dificuldades, né? Porque muitas pessoas
mesmo tendo o mesmo sangue, vivendo sob o mesmo teto, tem muita dificuldade ainda em se dar por inteiro, em se relacionar um com o outro. E aí, em determinado momento, se não tivermos esse conhecimento, nós ficamos um pouco angustiados por não sentir tanto amor por um irmão, ou por um parente próximo, ou por um pai, ou por uma mãe, quanto sentimos, de repente, por alguém que conhecemos, vamos dizer assim, ao acaso, que em determinado momento entrou na nossa vida e é pessoa importante para a gente. E quando a gente não tem esse esclarecimento da necessidade da reencarnação, da necessidade da evolução entre os seres, nós ficamos nos sentindo culpados até por amarmos mais um estranho do que aquele que é nosso sangue. E a partir do momento em que a gente compreende que a verdadeira família é a família espiritual, temos um pouco de refrigério no nosso coração e tentamos também fazer a nossa parte para que a gente consiga lidar da melhor forma possível, para que a gente consiga se afinizar com esse que hoje veio um parente mais próximo, porque sabemos também que se não conseguirmos agora, mais adiante teremos que encarar novamente essa prova, né? Então, o conhecimento, ele nos dá a oportunidade de mudar o ponto de vista, de refletir que se aquele irmão é difícil, nós também podemos ser. E que não só devemos tratá-lo com mais cuidado, com mais carinho, como não nos penitenciar por aquilo que sentirmos, mas simplesmente mudarmos o nosso ponto de vista, mudar o nosso posicionamento, porque somos todos irmãos em Cristo e, desculpe, se nos propomos a amar ao Cristo, precisamos amar a todos aqueles que ele nos apresenta como irmãos, né? Temos um dever de cristão quando nos reconhecemos como iguais, temos a necessidade de zelar pelo nosso irmão como gostaríamos que zelassem por nós. Então, eu acho bastante interessante essa passagem, porque, assim, ao mesmo tempo que nos traz um alívio, nos traz uma grande responsabilidade. E aí nós podemos já começar a trilhar um caminho diferente daquele que vínhamos trilhando. Muitas vezes temos dentro de nossa casa, sob o mesmo teto, pessoas que não conseguimos lidar. E a gente fala, nossa, mas fulano é assim. Ele pode ter algumas dificuldades, mas olhemos para nós que também temos dificuldade. E quando a gente se assemelha nessa dificuldade, quando a gente quer ser entendido, quer ser compreendido e perdoado e aceito pelo outro, a gente reflete isso para o outro, que a gente precisa entender, aceitar, compreender e perdoar. Então, eu acho que é um grande passo para que a gente evolua, que é vendo o nosso irmão como igual a nós, como seres em evolução e seres que precisam se melhorar gradativamente, que precisam de amor, precisam de carinho e precisam de um tempo para isso. Cada um de nós tem um tempo, né? De repente, do outro é menor ou maior que o nosso, mas que a gente não perca isso de vista, que a gente consiga se reconciliar com os nossos irmãos enquanto estamos aqui, para que amanhã ou depois, se um de nós já tivermos desencarnados, não ficarmos prejudicando o caminhar do outro. Eu acho que é só isso que eu tenho para falar. Pô, só isso? Perfeito! Fechou, acabou o evangelho. Brincadeira. Poxa, mas falou muito, muito bom. Alguém, por favor, quer continuar complementando? Porque ela já falou tudo. Quem quer falar um pouquinho? Ai, Mônica, eu sei que você quer falar. Ah! Garota, eu aqui quietinha no meu canto.
Não, assim, eu acho que todo mundo tem, né, um casca de ferida na família, isso quando você não é a ferida, né. A gente acha que sempre o Ovelha Negra é o outro. Mas, assim, realmente tudo a Nani falou certeiramente, assim, eu só estava aqui refletindo nessa questão de perdoar, de entender que a gente também tem que, às vezes, botar um distanciamento, porque a questão de relacionamento, ela é uma via de mão dupla. Então, a gente tem que ter cuidado também para não dar tudo, porque um dia eu li uma frase que me parece muito legal. Cuidado com o que você aceita das pessoas, porque elas vão achar que é assim que tem que te tratar. Então, claro, né? É sempre saber dosar, bom senso, né? Sempre. Mas quando aquilo está um pouquinho acima do que é suportável para você, te cabe sim falar não. Daqui para cá não, daqui para cá não dá mais pra. Então assim, o afastamento ele é lícito e necessário. Não adianta você querer forçar uma barra de compreensão, você forçar uma barra de perdão, porque não vai dar. Porque assim, você compreende que o outro tem as dificuldades dele e, né, que você também tem as suas. Você compreende que vocês estão ali para se ajustar, então você vai suportando. Só que se a pessoa está ali, né, que não muda, que está sempre te ferindo, te prejudicando, às vezes até fisicamente. Então, opa, aí eu acho assim que cabe o bom senso, porque eu falo isso por experiência própria, porque eu vivi um relacionamento com um irmão muito agressivo, então assim, eu passei no último ano na minha casa sem conversar com meu irmão, porque eu não tinha mais condição, porque ele não estava disposto a mudar. Eu tentei, eu não vou falar que eu sou santa, porque eu também tenho sangue quente, mas assim, eu tentei de maneiras relacionar, mas ele é um espírito muito difícil. Depois eu me mudei e tal, depois que meu pai morreu, conversando com ele, ele assim relatou que ele não consegue, ele não consegue, assim, é uma questão complicadinha, mas enfim. Então há um momento que a pessoa tem que ter esse despertar, de falar, fiz até onde deu, né? Porque senão você vira saco de pancada. E aí não tem, a gente, eu acho assim, a gente ainda não tem carga moral para suportar tudo. Eu falo pela minha pessoa. Então, assim, você não tem evolução espiritual ainda para isso, você não tem carga moral ainda para aceitar tudo, tudo, tudo. Você não é uma Madre Teresa de Calcutá, você não é um Chico Xavier, entendeu? Você vai em limitações. Então, eu acho que é só esse ponto, assim, de você saber até onde suportar. Era só isso. A Suelen botou aqui, é uma tarefa grande aprender a suportar e ou conviver com o outro sem manchar o nosso autocuidado, a nossa autocompaixão. Tem uma frase do Paulo Vieira que é assim, você tem a vida que tolera. Então, eu concordo muito com essa frase, porque a gente só vai ter a vida que a gente tolera. Enquanto, tá ruim, mas eu tô tolerando, eu vou continuar nessa vida, entendeu? E a questão, assim, de perdoar, se a gente não perdoar nessa encarnação, da próxima vai vir alguma situação parecida que a gente vai ter que passar de novo, entendeu? Por isso, então, é só uma coisa assim que a gente acredita na nossa doutrina que não tem escapatória. Ou é agora, ou é mais para frente, quando a gente estiver mais amadurecido também. Lógico que a gente não vai tolerar tudo, né? A gente tem a vida que a gente tolera, a gente vai respeitar o nosso limite, né? E essa doutrina, ela é tão gratificante que ela esclarece, ela é bem diferente assim das outras religiões, porque ela explica, né? Ela consola e explica. Então, eu gosto muito de ressaltar isso. E a gente, nessa religião, a gente compreende, e quando a gente compreende, fica mais fácil, né? Perdoar, e até nos perdoar também por algo que a gente fez e que não foi legal.
facilitando assim a convivência, né, com a nossa família. Alguém quer falar mais um pouquinho? Alexandre, Mônica? Suzana, assim, o que você falou do perdão, eu acho que é isso mesmo. Assim, por exemplo, eu perdoei tudo de coração mesmo, tudo que assim, as coisas que meu irmão me fez. Eu não tenho raiva dele, Deus me livre, não tenho mesmo de coração. Mas assim, eu acho que perdoar é bom para você, não é para o outro, não. Liberta a pessoa que perdoa. Você não está fazendo um favor para ninguém, você está fazendo um favor para você, você se liberta. E, assim, o perdão é excelente, mas perdoar não significa você continuar ali, entendeu? Dando a cara a tapa. Lá e se distanciar. Então, assim, o perdão, lembrando sempre, o perdão não vai libertar o outro ele vai continuar do mesmo jeito, se ele achar que ele está certo, ele vai continuar. O perdão liberta você daquilo, você não vai ficar remoendo, você não vai ficar carregando aquele fardo, aquela coisa azeda em cima. Você fala assim, ó, aquilo, naquele momento, que a pessoa estava assim, eu estava assada, e foi. A pessoa tinha para me entregar naquele dia, era o que eu tinha para entregar para a pessoa naquele dia, e foi. E segue a sua vida. E se você acha que não dá para ver, você tem todo o direito de se distanciar, sem culpa, sem julgamento das pessoas, sem julgamento próprio, porque você que tem que saber, é aquela música do Djavan, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então, você que tem que saber até onde você aguenta, até onde você suporta, porque você está ali, não, mas eu tenho que porque meu irmão, é porque meu pai, é porque minha mãe, eu tenho que suportar, não é? Isso não de nada, isso não vai adiantar de nada. Se você está fazendo isso para achar que vai seguir depois para o caminho da redenção, neném, não vai adiantar, vai voltar na próxima para fazer valer de verdade. Então, às vezes, mais vale um distanciamento honesto do que você ficar ali forçando uma barra que não tem porquê. Era só isso que eu queria acrescentar aí. Perfeito. Pode falar, Alexandre. O problema nunca é do outro. O problema é sempre da gente. Conosco. Também não é com o outro. Né? O problema não é o que fazem comigo. É o que eu faço com o que fazem comigo. Então, e outra coisa, perdoar e conviver são verbos distintos em momentos distintos. Então, uma coisa é vitimismo. Né? O vitimismo gosta disso, ele gosta de estar ali, de estar sofrendo, acha que é legal. Né? A outra coisa é a compreensão. É você entender o que é, entender o momento, se conhecer. Autoconhecimento é fundamental, né? Porque muitas vezes a gente age, eu vejo muito, principalmente em relações homem-mulher, né? Muitas vezes um abuso que você leva anos para entender que é um abuso. Né? Por quê? Porque você não se conhece, porque você se justifica, né? Porque você... Então, muitas vezes tem isso. É importante você se conhecer, é importante você entender que eu estou aqui, há uma dívida, e a dívida não é você mudar a pessoa. A dívida é você mudar o que você sente pela pessoa, o que você enxerga na pessoa, né? A pessoa vai ser o que ela é, e o problema é dela. Tem um filme que eu nunca vou me lembrar o nome desse filme, infelizmente, que tem uma cena maravilhosa. É a história de um judoca, ele queria brasileiro, ele queria ser judoca olímpico e ele nunca conseguiu. E ele virou professor de judocas que fez milhares de campeões. Ele tem um monte de medalhas por tabela. Mas o bacana é que ele foi abandonado pelo pai quando criança. E ele tinha essa mágoa, o pai vai embora da cidade dele. E aí um dia ele fica sabendo que o pai está na cidade. E aí ele fica naquela dúvida terrível, procuro, não procuro, procuro, não procuro. E o sensei dele fala para ele, cara, você procurar é ação sua. Como teu pai vai reagir é problema dele. E aí ele vai e procura o pai. E o pai rejeita ele.
e o pai dá as costas, vai embora. Numa cena, o pai o rejeita, vai embora. Mas o que eu acho lindo dessa história é que, mesmo o pai tendo rejeitado, mesmo ele entendeu, ele perdoou o pai, ele falou, cara, é dele, eu estou limpo, entende? Eu tirei aquele peso de mim, eu fui atrás. Se ele não queria, o problema era dele, já não era meu. Isso é perdão, né? Ou seja, nada mudou. O pai continuou sendo quem ele era, a rejeição continuou existindo, a única coisa que mudou foi a maneira como ele enxergou a coisa. E a gente não muda ninguém, a gente só muda a gente. Então, acho que isso é a grande lição que a gente tem, a gente só muda a gente. Olha sempre para dentro. Ninguém faz absolutamente nada com você. É você que, na mente, né? Porque fisicamente acontece, mas na mente, na sua mente, quem manda é você. Só quem tem poder sobre ela é você. Entendeu? Então, é isso. Então, perdoar não é um ato externo, é um ato interno, né? E a convivência é proteção, é amor a si próprio. É a gente entender que, poxa, aqui é meu limite e acabou. E está tudo bem, né? E está tudo bem, não passe do meu limite. Simples assim, né? Eu acho que é isso aí. Isso mesmo. O que o Alexandre falou, né? Como a gente reage, né? O que acontece com a gente. Às vezes, dois irmãos com o mesmo pai, o pai, sei lá, alcoólatra. E aí os dois irmãos sofrendo com aquilo. Um vira alcoólatra, o outro tem uma vida bem-sucedida. Aí vão perguntar para os dois: poxa, por que você virou? Ah, meu pai era alcoólatra, virei alcoólatra. E o outro com a vida bem-sucedida. Por que você é tão bem-sucedido? O que aconteceu? Ah, porque meu pai era alcoólatra, e aí eu fiz de tudo para poder. Então, assim, tiveram a mesma vida, mesma instrução, mesma dor. Mas aí cada um reage de uma maneira com o que acontece, positivamente ou não. A Lu quer falar? Fala, Lu. Pode acabar de falar. Não, assim, a visão espírita, né, quando as pessoas reencarnam numa mesma família e possuem problemas a partir disso, por causa da convivência que ela não é fácil, é muito interessante. Por que que isso acontece e por que que isso é permitido, né? No meu entender, é que as nossas curas, elas acontecem através das relações, né? Através das relações que a gente começa a trabalhar a gente mesmo. Então, isso que o Alexandre estava falando, do autoconhecimento, é de suma importância quando você desperta para isso, porque problemas a gente vai ter, mas é exatamente o que ele falou. É a partir do seu olhar, a partir do que você olha para dentro de si mesmo e se pergunta por que aquilo te agride tanto, por que você reage de determinada maneira, e você vai trabalhando isso em você e você vai se curando, até chegar num ponto que aquilo ali já não vai mais te agredir tanto, né? Te perturbar tanto. E aí você acaba liberando o outro para ser ele quem ele quiser ser. Então, é de uma riqueza muito grande essa oportunidade que a gente tem dentro da família, mas é muito difícil, né? Muito complicado. E o Espiritismo, ele nos ajuda muito nisso. Hoje eu consigo pensar assim, porque eu não conseguia pensar assim, né? Que diante de uma dificuldade dentro da família, eu olho, eu já paro e penso: o que eu posso tirar disso? O que eu posso absorver disso de positivo para mim, né? E é muito rico, muito bacana. A gente sempre tem que perguntar: por que isso está acontecendo, né? O que eu vou aprender com isso? Por que isso está acontecendo? O que quer me ensinar? Sabe, a gente tem que ir por aí. E eu anotei aqui uma coisa que eu queria falar. A escolha, quando a gente está lá no plano espiritual, né? A escolha da família se dará de acordo com as nossas maiores necessidades, como espíritos imortais que somos. E afinidades também, né?
Gente, faltam 5 minutinhos, eu vou chamar a Nani, tá? Para que isso está acontecendo? Isso, Amanda. Amanda está só no chat. Para que isso está acontecendo? É a pergunta que a gente tem que fazer quando está acontecendo alguma coisa estranha, assim. Para que isso está acontecendo? Nani, 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 vem, Nani. É saber entender e lidar da melhor forma possível, né? Como vocês bem disseram, sem nos machucar, tudo tem um limite. A gente sabe da nossa responsabilidade, mas sabe que também somos responsáveis por nós mesmos, primeiramente, né? Então, vamos lá. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz, quanta luz. Que essa luz que vem do céu, que chega à terra, alcance todas as casas, todos os corações em sofrimento, cure as nossas feridas. Que possamos usá-la para nos fortalecer cada dia, para auxiliar aquele necessitado. Que trilhemos sempre o bom caminho, auxiliado por essa luz divina, maravilhosa. Que a espiritualidade nos auxilie nesse trabalho, fluidificando as nossas águas e colocando nelas o remédio necessário para as nossas doenças do corpo e da alma. Que Deus nosso Pai nos auxilie, Maria Santíssima, nossa Mãe Celeste, nos auxilie nessa caminhada, juntamente com o nosso anjo da guarda e os benfeitores amigos que estão sempre a nos ampliar o conhecimento, a percorrer conosco essa jornada. Graças a Deus, Senhor, por mais um dia, mais uma oportunidade. Estejamos sempre com vocês. Graças a Deus. Nossa, Nani, toda arrepiada. Obrigada. Vamos tirar nossa foto? 1, 2, 3 e sorrindo. Cadê a Amanda? A Amanda parecia que ia liberar a câmera dela, não liberou, não. Tirei. Pode se mexer. Pensei que a Amanda fosse aparecer. Um beijo. Beijo, gente. Boa noite. Até amanhã. Tchau para vocês. Até amanhã, com a graça de Deus.